Olá, pessoal! Voltando aqui ao nosso conhecimento, aprofundando mais o nosso conhecimento, continuando a aula de análise de dados, com o tema análise de dados, na disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Bom, começamos a falar sobre ciência de dados, análise de dados, tipos de análise de dados, exemplos desses tipos, né? E aí a gente vai dar continuidade, né, a análise de dados como ferramenta poderosa para guiar as estratégias dentro de uma organização. Tá? Bom, estávamos falando sobre os benefícios. Né? E vamos ao quarto benefício, que é a melhor experiência do cliente. Vocês já perceberam que a análise de dados está inteiramente relacionada à experiência do cliente? Né? A verdade é que técnicas analíticas podem ser implantadas com um viés interno, ou seja, melhorando a produtividade do time e a eficiência da estratégia. Mas sempre focada em atender quem? Principais demandas do cliente. Olha aí. A análise de dados faz com que o colaborador, o funcionário ou o profissional dentro da empresa, certo? De qualquer tipo de organização, qualquer tipo do ramo que está sendo desenvolvido, faz com que ele analise os dados do cliente. Né? Pela análise dos dados do cliente, ele vai ver qual é a necessidade. Qual é a necessidade, qual é a principal demanda que o cliente tem? Qual é a principal necessidade, o que ele está exigindo da minha empresa? E o que é que eu posso ofertar? Nessa análise de dados que eu tenho do meu cliente, o que é que eu posso ofertar para uma melhoria? Quando se fala melhor experiência do cliente, é porque o cliente ele vai ficar ali. Né? A experiência que ele vai ter com aquela empresa, ele não vai esquecer nunca, porque a empresa vai estar conquistando diariamente. E é uma experiência que um cliente, que a sociedade, que o consumidor final quer. É chegar naquela organização e ser bem atendido. É procurar por um produto ou serviço e ter o produto e o serviço. E se não tiver, em pouco tempo a empresa dá a resposta. Tá? Uma boa análise de dados cria para a empresa uma valiosa base de conhecimento. Foi o que eu acabei de falar. A análise de dados vai fazer com que o colaborador conheça, né? Conhecimento pautado na mensuração dos resultados. E que resultados são esses? É a quantidade de produto e serviço que está saindo. É a quantidade de produto e serviço, produtos que não ficam no estoque porque sabe que tem saída. Né? Qual é o mês? Mensurar os resultados. Qual é o mês que eu vou ter mais saída desse produto? Qual é o mês que eu estou produzindo mais? Qual é o mês que eu vou ter que aumentar o quadro de funcionários porque a demanda vai ser alta? Então, essa boa análise de dados cria isso, né? Essa base de conhecimento. Ou seja, cria uma visão futura da minha atividade. Dessa forma, é possível aplicar métricas e indicadores para acompanhar a evolução do serviço prestado ao consumidor, bem como consultar o desempenho de estratégias semelhantes aplicadas em contextos diversos. Certo? Bom, dentro dessa questão de análise e ciência de dados, que com certeza os que entraram aí depois para assistir a aula estão assim pensando, é diferença? Tem diferença sim. Tá? No final da aula eu faço outra revisãozinha para vocês. Tá? Principais diferenças, olha aí, entre ciência e análise de dados. A principal diferença entre a ciência e a análise de dados é a parte do Big Data que ela atua. Enquanto a ciência de dados
Vamos lá. Opera de forma mais técnica, ampla, diversificada, buscando as melhores maneiras de coletar, armazenar e organizar dados, tá? O campo da análise de dados direciona seus esforços em elaborar correlações entre eles, focando nas operações até de outras empresas para buscar a solução, né, de problemas existentes nos negócios. Beleza? Então, essa também é uma das diferenças. Bom, enquanto os cientistas de dados, eles sabem muito mais métodos, têm que ter o conhecimento de muito mais métodos, certo? Para quê? Para analisar esses dados, beleza? São especializados, os cientistas, tá? São especializados em fazer o quê? Previsões. Previsões com base em padrões históricos, tá? Que foram detectados. Cientistas de dados fazem previsões, né, em padrões de histórico que foram detectados através dos dados. Os analistas são responsáveis por extrair as informações mais importantes da mesma quantidade de dados. Certo? Sobre ferramentas, as principais diferenças entre as duas áreas é a especialização, pois enquanto o cientista deve ter domínio de Python, R, SAS, Scala, além de conhecimento avançado em Machine Learning. Já o analista deve ter o domínio total de Python e R, além de ser especialista em disputa de dados, ou seja, enquanto um é responsável por fazer as principais perguntas sobre o que vai acontecer, né, no futuro, o segundo é responsável por fornecer as respostas das perguntas que foram propostas. Aplicação da análise e ciência de dados. Olha só. Aplicar a análise, né, aplicação da análise e aplicação da ciência de dados. As duas áreas, nós já sabemos que são diferentes, né? Então, elas podem ter, são duas áreas diferentes, com profissionais diferentes, né, de atuação diferente. Certo? Então, elas podem ter diferentes aplicações das suas funcionalidades no mercado. A ciência de dados, geralmente, tem maior impacto em mecanismos de pesquisa. Ciência de dados tem maior impacto em mecanismos de pesquisa como o Google. Tá? Pois utilizam métodos, algoritmos para fornecer as melhores respostas aos usuários em um tempo mínimo. Além disso, sistemas de recomendação de conteúdo também utilizam, né, dos benefícios do Data Science, pois conseguem oferecer aos clientes recomendações mais precisas que favoreçam e agreguem valor à experiência do cliente. Data Science, benefícios do Data Science, a ciência de dados. A análise de dados é a área mais explorada em setores que buscam mais eficiência, como o caso de áreas da saúde, né, e hospitalidade, que possibilita a otimização do atendimento de pacientes e clientes. Certo? Bom, podemos enxergar
o uso frequente dessa análise em outras. Por exemplo, gerenciamento de energia, né? Já que há a possibilidade de organizar os recursos de modo que os otimize e automatize processos, né? Diminuindo custos e potencializando resultados. Certo? Dentro da aplicação da análise e ciência de dados, nós temos a necessidade de empresa. Quando estamos falando sobre a era da informação, quando a gente fala de era da informação, o que é que vem na cabeça de vocês? Precisamos entender que tanto a data science, que é a ciência de dados, quanto a data analysis, quanto a análise de dados, são importantes para o seu negócio. Tanto uma área quanto a outra é importante para o seu negócio. O analista de dados, vai ter como principal habilidade, ele vai interpretar os dados e fazer com que eles possam ser convertidos em ação planejada, com o maior número de detalhes, bem como ser eficiente. Então, o que é que o analista vai fazer? Primeiro, ele vai interpretar. Depois da interpretação desses dados, ele está lá. Né? Pajeú, boa tarde, sejam bem-vindos, tudo beleza, tudo ótimo. Por aí, tudo ótimo? Né? Então, primeiro o analista vai interpretar, né? E depois vai fazer com que eles possam ser convertidos em ações planejadas, ou seja, primeiro eu tenho que interpretar meus dados. Depois da interpretação de dados, eu vou ver como é que eu vou agir, como é que eu vou planejar para resolver, por exemplo, um problema. Eu só vou resolver um problema na minha empresa depois que eu interpretar, coletar os dados daquela informação, daquele setor, daquele processo produtivo e vou ver o que é que eu vou fazer. Eu vou planejar uma melhoria. Eu vou planejar sanar um problema. Né? Certo? Então, primeiro eu vou analisar meus dados. O cientista, ele vai fazer a maior parte do trabalho técnico, mais metódico e estruturado, que irá sustentar a qualidade do trabalho da análise. Né? Pois ele irá garantir fidedignidade das fontes utilizadas. Então, ele pode analisar os dados, o cientista, mas para cada dado, para cada interpretação, para cada resultado, ele vai analisar a fonte. Certo? Se tem veracidade, se é fidedigna essa fonte, utilizada ou não. Tá? Mandar um abraço para a Monique. Monique, sinta-se abraçada, viu, Monique? Quando nos referimos principalmente de dados não estruturados, que necessitam de maior atenção, a ciência de dados será primordial para tratar melhor, né, da melhor forma esses itens. Ok? Bom, e a análise complementará esse trabalho. Pessoal, vamos lá. Para que vocês entendam essa questão de análise de dados. Não foi passado um trabalho para vocês? Né? Um trabalho onde tinha um tema falando da questão da realidade local, falando um pouco da questão socioeconômica, não foi isso? Né? Ou seja, vocês iriam atrás de dados. Vocês iriam atrás de informações. Vocês iriam analisar essas informações. Vocês iriam ser os analistas.
né? Desses dados que vocês iriam coletar. Então, vocês coletariam dados, né, de certas áreas ou setores, aspectos socioeconômicos, né, que tivessem um resultado, que pudessem ter uma boa informação, né, não só para vocês, mas para a sociedade em geral, né, para a comunidade, para o município em geral, que é de grande informação um trabalho desse, esse levantamento, tá? E vocês iriam o quê? Vocês iriam apresentar. Né? Então, na aula de projeto, aí a gente fala mais sobre isso. Eu só estou dando um exemplo sobre esse trabalho. Né? Por exemplo, na minha área, qual é a coleta de dados? Quais são os dados? Vamos supor, eu tenho uma área, né, onde eu vou fazer o meu cultivo, eu vou plantar o meu feijão, isso é só um exemplo. Né? Eu escolho a cultura do feijão, eu vou plantar naquela área escolhida. Certo? Quais são os dados que eu vou coletar? Né? Crescimento vegetativo, eu vou anotar o crescimento vegetativo. É um dado. Né? Quantidade de vagens, eu vou anotar a quantidade de vagens. Né? Por planta. São dados. Né? Certo? Isso tudo é avaliado. Tamanho da raiz, matéria seca, da parte aérea, matéria seca, da raiz. Né? Então, são dados que podem ser coletados. Apareceu uma praga. Que tipo de praga? Né? Em quantas plantas tem essa praga? Então, são dados mensuráveis, nesse exemplo. Aí, o que é que eu vou fazer com esses dados? Eu vou pegar esses dados, vou organizar esses dados, né? Vou colocar em planilhas. Se precisar ser quantificado, eu vou precisar, lógico, de um programa, né, para quantificar. E depois eu vou interpretar esses dados. Por que apareceu essa praga? Por que nessa área deu uma certa quantidade de vagens e a outra não? Por que a área tal foi mais produtiva? E aí eu vou atrás, pesquisar sobre tudo isso, é um levantamento. Depois disso, eu vou discutir. Aí eu dou o resultado. Tá vendo como não é fácil? É trabalhoso. Então, precisa sim se especializar. Tá? Professora, e nós? A senhora está dando um exemplo aí. Dê um exemplo na nossa área do curso técnico de serviços jurídicos. Beleza. Eu não sei se vocês já foram num fórum civil e criminal, né? Não sei se vocês já foram em algum tribunal, né? Se vocês já foram em algum escritório, algum órgão jurídico, eu não sei. Né? Mas quando tiverem a oportunidade, já trabalhando no mercado de trabalho, né? Fazendo parte do fórum, no fórum vocês vão ver que tem vários setores. Tem o setor da área da família, né? Tem o setor civil, tem o setor criminal, certo? Tem os pequenos setores. Tá? Em cada setor tem tipo uma recepção. Quando você entra no setor, tem tipo uma recepção. Ali são os técnicos judiciários, os assistentes judiciários, né? Aquelas estantes, aqueles arquivos enormes, cheios de processo. Certo? Ali tem produção. Né? Olha aí, alunos presentes hoje na Escola Álvaro Rodrigues de Tainópolis. Oh, coisa boa, estão gostando da aula, né? Coisa boa. Também estou gostando dessa interação de vocês, viu? Então, vamos supor que você seja um assistente judiciário do setor da vara da família. Certo? Qual é a produção? Ali. Quais são os dados? Quantidade de processo que entra. Está lá no banco de dados. 14. Né? Hoje é 14 de setembro. 14 de setembro, minha gente, dia da Bíblia. Viu? Hoje é o dia da Bíblia, viu? Para quem não sabe, olha aí a informação. Ontem, 13, eu avisei para minha turma que ontem foi o Dia Mundial do Agrônomo. Né? Dia 21, próxima semana, já encerrando as atividades de vocês. Dia da árvore, é o dia do aniversário de uma certa professora. Né? Olha, tá vendo aí? Setembro é show, setembro é iluminado. Né? Então, vamos lá.
14 de setembro, quantos processos entraram? Né? Bota no banco de dados. Quantos processos foram analisados? Quantos processos foram arquivados? Quem arquivou? Quem analisou? Qual foi o assistente que fez parte de alguma audiência? Qual foi o assistente que analisou o processo, a quantidade de processo da área tal, da área X, da área Y? Isso é produtividade, isso são dados. Né? Então, o responsável vai chegar, o responsável do setor, o responsável por vocês, o chefe de vocês, vai chegar no banco de dados e ver a produção de cada um. Isso acontece muito quando estão fazendo estágios. Para saber se você não passa o dia todinho sentado, só de trás de uma bancada, sentado, só recebendo processo. Sim, e aí, você leu? Você colocou suas observações? Você ajudou a fazer alguma ata, algum processo? Isso é contado. Isso são dados. Né? E aí vai saber o porquê. Por que não produziu mais? Né? O profissional experiente sabe como melhorar essa situação. Tá? A análise vai complementar esse trabalho organizando as principais informações obtidas e apontando qual o melhor caminho, né, a ser seguido para melhor aproveitar o que também as possíveis oportunidades, tá, que surjam, certo? É preciso entender também que para ter processos que atendam ambas as áreas, a empresa precisa deter de recursos. Precisa deter de ferramentas, né, e soluções de qualidade, de modo que favoreça o maior nível de qualidade e performance desses processos. Bom, mesmo que a ciência de dados, né, e a análise de dados tenham pontos que as diferem, são essenciais para que a empresa obtenha sucesso. Tá? Com o uso das tecnologias e ferramentas adequadas, com pessoas capacitadas e especializadas, será muito mais fácil implementar esses processos de inteligência de dados na sua empresa. E depois disso, traçar a estratégia que impulsione os resultados do seu negócio. Certo? Bom, e o processo de ciência e análise de dados envolve a coleta. Para eu analisar, eu tenho que coletar. Né? Envolve a coleta, limpeza, ou seja, ver se esse dado é bom ou não, ver se esse dado está completo, ver se esse dado realmente pode me dar uma informação, ver se a fonte é fidedigna. Então, envolve a coleta, limpeza e análise, fornecimento de relatórios, né? Formação de algoritmos, redes neurais, etc. E todo esse processo será fundamental para utilizar essa inteligência a favor do seu negócio. Beleza? Bom, e aqui temos a etapa de análise de dados. Né? Nós temos aqui construção de relatórios. Nós vamos construir relatórios. A construção de relatórios é um tipo de análise de dados descritiva. Tá? Análise de dados descritiva. Construção de relatórios claros e precisos para embasar as decisões futuras, agilizando a tomada de decisão estratégica. Modelagem de dados. Criação de regras para os diferentes tipos de análise a ser realizada. Para cada tipo de análise a ser realizada, eu tenho a criação de regras.
avaliação da possibilidade de contratar recursos de automação para facilitar a coleta, né, e a interpretação das informações. Tá? E a análise exploratória, manuseio de possíveis dados incompletos. Verificação dos pontos fora da curva, dependendo do que está sendo utilizado para analisar esses dados. Qual é a ferramenta que está sendo utilizada? Inserção de dados no sistema. Certo? Bom, dentro da aplicação da análise e ciência de dados, nós temos, né, a finalidade da análise de dados automatizada. Um negócio, por menor que seja, quando eu falo um negócio, é uma atividade desenvolvida. É um processo. Por menor que seja, gera muitas informações e elas precisam ser analisadas por ferramentas específicas em uma prática automatizada chamada Big Data Analysis. Análise de dados. Big Data, grandes datas. Né? Explorar grandes dados. Explorar todas as informações é uma atividade complexa. E que, obviamente, não pode ser feita de maneira manual. É muita coisa, é muita informação. Então, tem que automatizar. Planilha de Excel. Colocar esses dados numa planilha de Excel. Manual demora demais. Certo? A menos que você esteja disposto a perder muito tempo do seu dia com essa tarefa. Mas eu digo, dependendo da quantidade de dados, né, para organizar, eu estou falando da minha experiência, tá? Eu prefiro organizar os dados escrevendo, como, por exemplo, o exemplo que eu dei, né, coletar a quantidade de vagem por planta, né, essa praga que apareceu, quantas plantas apareceram, qual foi a parte vegetal, foi no caule, foi na folha, foi na vagem. Eu prefiro anotar, organizar, anotando e depois passar para uma planilha já organizada. É trabalhoso? É, mas isso depende de cada um. Tá? É porque eu sou assim mesmo, eu copio, depois organizo, copio lá na hora, informações, vou marcando, vou fazendo uma setinha, né? E aí depois eu chego, organizo aquilo que está escrito para depois já passar organizado para a planilha. É trabalhoso, certo? Se você estiver disposto a perder muito tempo do seu dia, beleza. E eu perdia. Eu já perdi muito tempo do dia. Né? É aí que entra a automação da análise de dados. Né? Essa técnica permite que empresários, né, e gestores tenham acesso aos dados, né, e consigam extrair informações relevantes. É muito bom ela pegar a planilha de dados e ver lá já os dados já escritos, todos organizados. Então, sua função, portanto, é identificar riscos e oportunidades de negócio e facilitar as tomadas de decisão. Bom, dentro da aplicação de análise e ciência de dados, os benefícios da análise e interpretação de dados. É papel da gestão. É papel da gestão tomar decisões e conduzir a equipe no caminho correto. É a gestão que faz isso. Entretanto, essas tarefas são complexas e exigem muita estratégia e planejamento. Tem muita coisa para fazer? Planeje. Tem muita coisa para estudar? Planeje. Através do planejamento, você já vai bolando sua estratégia. Certo? Nesse contexto, a análise de dados entra em cena para definir quais direções seguir, de acordo com o que é mais vantajoso para a empresa. Mas isso não é tudo. Nós vamos ver,
né, alguns pontos que provam a sua relevância, certo? Bom, o que é que prova a relevância? Primeiro, visibilidade sobre o mercado. Visibilidade sobre o mercado. Eu sempre falei aqui, né, que as empresas elas têm que atender não só a questão do cliente, atender ao mercado. Como assim, professora? Nós temos que estudar o mercado, né? E para conquistar bons resultados, é preciso conhecer bem o mercado em que se atua. Qual é o mercado em que sua organização, em que seu trabalho, em que você, como profissional, está inserido. Vamos falar profissionalmente, não vamos falar em termos organizacionais. Profissionalmente, você tem que conhecer bem o mercado em que você vai atuar ou que já está atuando. Então, você tem que ter essa visibilidade sobre o mercado. Como é que eu faço isso, professora? Sendo eu hoje um estudante somente? Estude o mercado em relação à sua área. Veja o que é que o mercado exige de um técnico em serviços jurídicos. Alguém aí já pesquisou? Se não, está na hora. Veja o que o mercado, estude o mercado, veja o que ele quer de um técnico em serviços jurídicos. Saber mais sobre a concorrência, saber mais sobre fornecedores, colaboradores e clientes é algo que não pode ficar em segundo plano. O primeiro plano para vocês é saber em que mercado vocês querem se inserir. Como assim, professora? Vocês querem trabalhar em escritório de advocacia? Vai ter que ter algum colega que vai colocar vocês lá dentro. Querem trabalhar em cartório? Querem ser funcionários públicos? Ou seja, estudar para concurso? Primeira coisa que vocês têm que delimitar. Tem que ter essa visibilidade. Quando decidirem fazer algo, tem que ter estratégia, tem que ter uma visão no futuro. O que é que eu quero? Eu estou hoje nessa situação. É a situação que eu quero estar sempre? Não. O que é que eu quero? E correr atrás. E ver sempre a questão do mercado. Certo? É exatamente por isso que a análise de dados é essencial. Após uma pesquisa de mercado, o gestor tem acesso a informações, assim como vocês como profissionais. Após a pesquisa do mercado, vocês terão acesso a informações, né? E vão conseguir trabalhar essas informações para executar um planejamento estratégico mais eficiente. Certo? Compreensão das necessidades do cliente. Primeiro, eu visibilizo o mercado. Primeiro, eu vejo o que o mercado, né, está querendo de mim como profissional. O que é que eu posso atender? O que é que eu tenho que fazer para me inserir nesse mercado? Um mercado que tem concorrência. Um mercado competitivo. Porque vocês vão competir entre si. Não é verdade? Depois eu tenho que ter compreensão das necessidades do cliente. Quem é que vai precisar do seu serviço? É o cartório? É o escritório de advocacia? Né? Ou algum tribunal ou um ministério que vocês irão ser concursados? Irão ser funcionários? E quem são os clientes no caso? Sociedade, comunidade. Os clientes são as pessoas que irão lá ser atendidos por vocês. Né? Ser informados, pegar alguma informação com vocês. Certo? Então, compreensão das necessidades do cliente. O consumidor é a razão de existir de qualquer empresa, sendo imprescindível mantê-lo satisfeito. Assim como vocês, como clientes, vocês querem se manter satisfeitos. Não é verdade? Então, é imprescindível hoje manter o
cliente satisfeito. Um cliente satisfeito, gente, ele volta. Um cliente satisfeito, ele não abandona aquela empresa. Um cliente satisfeito, ele não abandona aquele profissional. Né? E ele ainda indica. Né? A melhor maneira de fazer isso é usando dados confiáveis e atualizados. Dados confiáveis, ou seja, saber se os dados são fidedignos, saber se a fonte é verdadeira. Saber se a fonte é verdadeira. E quem é responsável para saber se a fonte é verdadeira? É o cientista de análise? É o cientista de dados ou é o analista de dados? Cientista de análise, olha. Quem é responsável por saber se a fonte é fidedigna? Quero ver se estão prestando atenção. Quem é? É o analista ou é o cientista de dados? Já pensou se fosse uma questão de prova? Qual o profissional responsável por saber se um dado, se a fonte de dado é verdadeira, é fidedigna? É o cientista de dados ou é o analista? Hein, pessoal? Observem que durante a aula eu sempre vou fazendo uma revisãozinha, né? E vou aí, ó, instigando vocês para vocês saberem se vocês estão prestando atenção e se responde uma pergunta como essa. Quem procura saber se a fonte é verdadeira, se os dados são verdadeiros, são os cientistas de dados. Ok? Não são os analistas. Né? Durante a jornada do cliente, ele deixa muitas pistas sobre aquilo de que gosta e precisa. A análise de dados reúne essas informações e as transforma em oportunidades. Ou seja, você conhecerá melhor seus compradores e poderá fazer um atendimento personalizado. Certo? Outro benefício, formação de um diferencial de mercado. Você tem que ser diferente no mercado. Você tem que apresentar um diferencial. Tá? Encontrar um diferencial de mercado é fundamental para a sobrevivência da empresa. Vamos lá. Em cada semestre, ou em cada fim de ano, dependendo do curso, né? Tem aquele número de profissionais que vão lançados, que as faculdades mandam para o mercado de trabalho. Não é verdade? Estudantes de contabilidade, estudantes de diversas áreas, né? Médicos, advogados não, estudantes de direito, né? Terminam o curso, certo? E aí vão fazer a prova da OAB, né? Médicos terminam o curso ou vão ser clínicos gerais, ou então viajam para fazer uma residência médica, para se especializar em uma área da medicina. Mas a questão é, são lançados vários no mercado de trabalho. E aí todo mundo fica assim, poxa, é muito médico, é muito advogado, é muito contador, é muito biólogo, é muito historiador, né? E aí, competição, concorrência. Encontre o seu diferencial. Você tem que ser a diferença, você tem que ter um diferencial no mercado. Porque senão você não sobrevive. A sua empresa não sobrevive. Nem sempre isso é fácil de alcançar. Certo? Acontece que a análise de dados favorece a inteligência, né, de mercado, tornando o negócio muito mais competitivo. Ao reunir dados sobre o setor e o cliente. Com esses insumos, você poderá identificar gargalos. O que são os gargalos? Identificar problemas. Você vai identificar problemas, dificuldades e vai identificar também oportunidades.
e se tornar uma referência em sua área de atuação. Certo? Tomada de decisão, mais precisão e menos riscos. Encontrar um diferencial. Né? O maior benefício da análise de dados é, sem dúvida, a tomada de decisão e estratégia mais precisa. Afinal, com boas informações em mãos, é possível avaliar a situação de forma mais aprofundada, prevendo as consequências e escolhendo a direção mais favorável. Redução de custos. Reduzir custos. O que é que a gente faz para reduzir custos? Por conta da qualificação da tomada de decisão, a análise de dados também acaba ajudando a reduzir custos. Afinal de contas, a análise de dados é uma ferramenta utilizada. Em síntese, quanto mais planejada e analítica é a ação empresarial, menor será o desperdício de recursos. Então, para reduzir custos, eu tenho que evitar danos, eu tenho que evitar falhas, eu tenho que evitar problemas. Tá? Eu tenho que evitar retrabalhos. Ou seja, a organização consegue investir naquilo que realmente importa, reduzindo erros, né, e despesas desnecessárias. Ora, se no meu estoque, redução de custos, um exemplo, se no meu estoque já tem um produto e esse produto está demorando a sair do estoque, por que é que eu vou fazer mais pedido dele? Evite despesas desnecessárias. Professora, eu faço um curso técnico em serviços jurídicos, eu estou pensando em investir, né, em um curso de idiomas. É despesa desnecessária? Não, é necessário. Professora, eu estou fazendo um curso técnico em serviços jurídicos e estou pensando em investir em um curso que não seja ligado a essa área. Você quer o quê? Primeiro, aí nesse sentido, você quer o quê? Você quer continuar atuando na área jurídica? Tem que se perguntar. Tá? Muita gente fala o seguinte, eu vou fazer um curso técnico, porque com curso técnico eu vou começar a trabalhar logo e depois eu escolho outro curso superior em outra área que não tem nada a ver com curso técnico. Vai dar problema. Né? Vai ter uma incompatibilidade, não no momento que você estiver terminando, não no momento que você está trabalhando, mas futuramente vai ter uma incompatibilidade. Né? Porque vamos supor que você se ocupe muito no curso superior escolhido que não seja ligado à área do curso técnico, e aí você tem que parar de trabalhar. Tudo bem que é bom a gente ter muito conhecimento, mas preste atenção nos conhecimentos adquiridos. Certo? Acúmulo, excesso de estoque. Excesso de estoque é aumento de custo. Tá? Então, você diminuindo o estoque, você vai reduzir os custos. Melhor aproveitamento do capital humano. Quando o gestor toma as decisões corretas, consegue aproveitar melhor o seu capital humano, a mão de obra, usando todo o seu potencial a favor do desenvolvimento empresarial. Na prática, isso significa mais produtividade, engajamento e motivação. Como é que a gente aproveita o capital humano? Como é que você se aproveita? Como é que você aproveita a sua própria mão de obra?
Não é se capacitando? Não é? Não é aumentando o conhecimento? Não é procurando instrução? Isso não vai te dar uma maior produtividade? Dentro de uma organização, o gestor, né, capacitando, fornecendo, né, treinamentos, melhor aproveitamento de capital humano, você oferecendo treinamentos na empresa, vai melhorar a produtividade, vai ter um maior engajamento entre os setores, entre os colaboradores, vai melhorar as relações interpessoais. E você vai fazer com que o colaborador se sinta motivado. A partir do momento que o gestor faz com que o colaborador se sinta parte da empresa, ele já se sente motivado. Ele se sente importante, ele se sente valorizado. Certo? Dicas para fazer uma análise de dados eficiente. Primeiro, eu vou fazer uma análise de dados. Então, a primeira coisa, eu vou definir um objetivo. Toda análise de dados é feita por um motivo. Sua primeira providência é definir qual pergunta irá responder. Ela deve ser clara, ela deve ser mensurável e relevante para a empresa. Fazendo isso, você evita o desperdício de tempo, você evita o desperdício de dinheiro e você amplia a eficiência de suas decisões. Escolha as métricas, depois de definir os objetivos, escolha as métricas que serão usadas. Trabalhar com métricas é a maneira mais eficaz de determinar os eventos que contribuem positivamente e negativamente para o crescimento da empresa. Com o processo de análise de dados, pode assumir diversas abordagens e revelar inúmeras informações. A definição de bons indicadores melhora a qualidade de suas análises. Selecione a ferramenta ideal. Selecionar a ferramenta ideal, a contratação, a implantação de uma boa ferramenta de análise de dados é uma virada de jogo para reduzir os esforços para coletar e interpretar esses insumos. Como já vimos, fazer isso de forma manual é extremamente trabalhoso e passível de erros. Por que é passível de erros? Professora, e um programa, a planilha de Excel não é passível de erros só se tiver a fórmula, né, incluída errada. Se a fórmula de algum dado, para mensurar algum dado, para calcular alguma coisa, estiver inserida errada, aí vai ter erro. Mas geralmente os programas já destinados para alguma análise de dados ou interpretação, eles não vêm com a fórmula errada. Certo? Sendo assim, pesquise. Invista em soluções escaláveis e eficientes. E quanto maior a capacidade da ferramenta, menos problema você vai enfrentar, né, durante o estudo. E melhores serão os resultados alcançados. Certo? Escolha a fonte de dados, a origem dos dados. Veja se a fonte é verdadeira, se é confiável. Nem toda informação é capaz de gerar oportunidade para a sua empresa. Assim como nem toda informação é a certa. Você precisa definir de onde virão os dados que serão usados durante o processo com segurança. Lembre-se de que existem fontes externas,
como banco de dados públicos, né? E apps de rede social e interna, como o histórico de vendas e o cadastro dos clientes. Vamos supor que você coloca um tema no Google. Qual é o primeiro link que aparece? Wikipédia, a Wikipédia, né? Gente, não é confiável. Isso eu digo porque professores, né, pesquisadores, cientistas, né, de instituições educacionais, a primeira coisa que eles fazem quando os alunos, né, de graduação e pós-graduação estão pesquisando algo, a primeira coisa que eles dizem: não peguem informações do Wikipédia. Aí a gente fica até assim, poxa, mas né, aparece lá na internet, tem gente que pensa assim, o que aparece na internet é verdadeiro. Cuidado. Né? Cuidado, pode ser uma fonte errada, pode ser um dado errado, pode ser uma informação errada. Tá? Então, saiba o que vocês estão pesquisando. Professora, mas eu tenho meus dados. Né? Tem informações, certo? Então, nem toda informação é real, é verdadeira, é fidedigna, não. Por isso você vai ter que pesquisar. Por isso você vai ter que ir atrás. Tá? Não acredite em toda e qualquer fonte de dados. E também, quando vocês se depararem com programas, esse programa aqui é bom para, como a gente fala, a linguagem que a gente fala, você vai rodar tu vai rodar teus dados aonde? Rodar os dados num programa. Eu vou rodar no programa tal. Não roda nesse programa aí não, que ele é muito limitado. Ainda tem isso. Não roda nesse programa aí não. Rodar é porque eu quero a estatística. É um programa de estatística. Né? Que vai rodar os dados que eu vou alimentar com aquelas informações que eu coletei. Quando você coleta, por exemplo, eu coletei meus dados na pós-graduação. Eu coletei os meus dados, eu não peguei outros dados, foram os meus. Então, eu sei que aquela fonte é fidedigna, porque foi eu que fiz, foi eu que coletei, foi eu que rodei na estatística, ou seja, no programa estatístico, e depois eu vou sentar e interpretar. Tá? Então, eu vou ser a analista dos meus dados, eu vou ser a cientista dos meus dados. Né? E a interpretação dos dados é onde você vai atrás mais ainda de fontes. Você vai dar credibilidade ao seu resultado. Você tem que procurar fontes, mais dados em relação àquilo. Vai chegar ao ponto de você comparar. Por que é que o meu deu isso? Por quê? Porque foi em situações diferentes. Isso depende muito do que vocês estão coletando. Certo? Aposte na integração da equipe. Uma boa análise de dados depende da colaboração entre os envolvidos. Caso contrário, você pode perder tempo com retrabalho. E retrabalho aumenta custos. Isso significa que a integração entre equipes é um elemento indispensável para o sucesso das suas estratégias. A comunicação efetiva e unificada garante que todos trabalhem em prol do mesmo objetivo, aumentando consideravelmente as chances de êxito. E o conceito de marketing surgiu justamente da importância de conectar a equipe de vendas e a de marketing com o mesmo alinhamento estratégico. Bom, nessa aula nós vimos as diferenças. Com o tema de análise de dados, nós vimos as diferenças de análise de dados e de ciência de dados, certo? Ponto principal para análise e ciência de dados, saber onde a gente está buscando a fonte. Saber se a fonte é fidedigna ou não, se é confiável ou não, tá?
Lembrando que o analista ele só conhece 1 ou 2 métodos, né, para analisar esses dados, para interpretar esses dados. 1 ou 2 ferramentas. O cientista ele vai utilizar mais de 2, mais de 3, várias ferramentas. Né? Carlúcia Santos, boa tarde, seja bem-vinda. Né? Certo? Nós vimos os benefícios e o que teríamos que fazer com os benefícios. Primeira coisa, definir os objetivos. Aonde vou usar esses dados? Para que esses dados vão servir? Né? Vão servir para a minha empresa ou vão servir para mim como um profissional? Lembrando sempre que, como profissional ou organização, o seu foco é o quê? É no cliente, é na sociedade. Tá? Já já a gente volta com a nossa disciplina de projetos.